lá, galera, o que é a nossa conjunção? É o nosso izinho, né? Então, quando a gente fala em conjunção, é o conectivo E, né? Como é que eu represento P, V para baixo, Q? Então, esse V para baixo, ele representa uma conjunção. De uma forma geral, gente, de uma forma geral, as provas não são tão simbólicas, mas tem que saber, ok? Porque eu já vi questões extremamente simbólicas também. Então, estou dizendo assim, de uma forma geral, mas, né, tem que ficar de olho aí. Então, beleza. Primeira coisa dentro da conjunção, respirando. O que é uma conjunção, então, gente? É uma proposição composta cujo conectivo principal é o nosso izinho, fechou? Dentro agora, gente, de cada conectivo tem algumas coisas que a gente vai ter que aprender. Tabela verdade, equivalências e negações. Então, basicamente, essas três coisas são padrões para todos os conectivos, tá? Então, primeira coisa que eu preciso dentro de conjunção é a parte de tabela verdade. Galera, como eu sei que o pessoal do online, né, não tem como levantar a mão e sair perguntando, tipo assim, Cassinha, o que tá escrito aí, minha filha? Isso daqui, gente, eu falo que é uma seta frescalhada, tá? O que é uma seta frescalhada? Se eu colocar assim, vai que o menino tarado, ele confunde com condicional, né? Então, para isso não acontecer, eu faço uma seta frescalhada, que é uma coisa mais ou menos assim, ok? Qualquer outra coisa que você queira colocar, eu só não te aconselho, na matéria de raciocínio lógico, ficar usando essa seta ou essa seta. Nem assim e nem assim, porque todas elas têm um significado dentro do raciocínio lógico. E aí você pode acabar se confundindo, tá? Então, seja lá o que você utiliza, né, para fazer lá seu critério título, subtítulo e etc e tal, né, seja cada um é um, mas enfim, fica aí minha dica, tá? Então, tudo que eu vou colocar aqui tá dentro de conjunção. Então, primeira parte aí é a tabela verdade. O que eu preciso saber, gente? Quando uma conjunção ela é verdadeira, quando ela é falsa, né, gente? Então, precisa saber. Então, imagina que você tem lá P, Q e você tem a tabelinha P e Q. Gente, quando eu tenho duas proposições simples, quais são os valores lógicos possíveis dela? Eu posso ter ambas verdadeiras. Ixi, meleca. Ambas verdadeiras, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, ou ambas o quê? Falsas. Queridos, aqui é a aula da maldade. O que eu vou fazer? Eu primeiro vou te contar a regra no e cru do tipo engula aí mesmo, tá? E depois eu vou te justificar, ok? Então, primeiro eu te conto qual é a regra e depois a gente justifica. O que a gente sabe, gente? Quando eu tenho uma conjunção e ambas são verdadeiras, a minha conjunção vai ser verdadeira. Se a minha primeira, se for verdadeiro com falso, a minha conjunção será falsa. Se for falso com verdadeiro, será falso. Se for falso com falso, será falso. Por enquanto, gente, finge que é porque Deus quis. O que a gente está constatando? Que só tem um jeito da minha conjunção ser verdadeira. Somente quando P e Q são verdadeiros, ok? Então, vamos escrever isso aqui, ó. P e Q, ou seja, a conjunção só é verdadeira quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras. Então, ou seja, minha conjunção só é verdade quando ambas são verdadeiras. Coloca aí para mim, nos demais casos, é sempre falsa. Então, nos demais casos, ela vai ser sempre falsa, ok? A princípio, gente, o que eu preciso de você é isso. Que assim, então, se eu memorizar isso aqui, eu tô feliz? Quase, né, gente? Tem mais alguns passos, mas isso é o primeiro pré-requisito, é você decorar. Gente, para o aluno que é mais resistente a essas questões de memorização, lembra que é igual regrinha de sinais. Lá na matemática, na parte aritmética, quando a gente tem lá mais com mais dá menos, mais com mais dá menos é ótimo, mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais. A gente vai falar que isso é tão óbvio assim? Não, a gente já acostumou.
Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. No início, você vai ter dificuldade de absorver isso. Daqui a pouco já vai ser assim, ó, igual você tem lá na aritmética. Você domina soma, multiplicação, divisão, subtração, não é assim? Aqui daqui a pouco você vai dominar. Cassinha, quem disse que eu domino as operações aritméticas? Claro que domino. Se não domina, vai pegar lá na internet uma listinha de, né, expressões numéricas e bora fazer para você treinar, né, gente? Então, nos demais casos, ela é sempre falsa, ok? Então, gente, toda vez que falou numa conjunção por enquanto, fechou o olhinho, ficou pensando no Janequine? Não, gente, vai pensar na sua aprovação. Então, falou no izinho, o que você tem que lembrar? É o nosso V para baixo, só é verdade quando ambas são verdadeiras. Fechou? Ok. Ainda dentro de conjunção, tá, gente? Tudo que eu vou falar aqui ainda é dentro de conjunção. Relação entre P e Q e conjunto. Então, relação entre P e Q e conjunto. Então, o que acontece, galera? De uma forma geral, para você entender melhor, a gente vai fazer essa ponte entre a parte de raciocínio lógico, ou seja, a parte de conjunção, e a teoria dos conjuntos. E é por isso, gente, que eu falo que essa parte de teoria dos conjuntos ela é tão importante. Porque se o aluno, mesmo quando não está explícito no edital, como é o nosso caso, se eu tenho essa pré-noção de teoria dos conjuntos, com certeza absoluta, aqui eu vou ter um desenvolvimento muito melhor, tá? Então, imagine que a gente vem cá e nós vamos representar os conjuntos P e Q, Jesus apaga a luz, né? Através de conjuntos. Bom, nós sabemos que o conjunto certo é usar letras maiúsculas do nosso alfabeto, correto? Só que aqui, por uma questão didática, a gente vai infringir essa regra e eu vou usar P e Q minúsculo mesmo, tá? Se isso caísse numa prova que eu não acredito para nós do TJ, tá? O que ele colocaria? Conjunto Pzão, conjunto dos elementos que satisfazem a proposição P. Conjunto Qzão, conjunto dos elementos que satisfazem a proposição Q. Mas aí é uma mera formalidade. Para nós aqui, para o nosso objetivo, não vai fazer diferença. Bom, dito isso, vamos montar aqui a nossa tabelinha verdade. Então, olha só, gente. Primeira pergunta é o seguinte. Quando eu faço esse desenho, eu tenho 4 regiões. Quem está aqui do lado de fora? Quem está fora de P e fora de Q. Quem está aqui? Alguém que está apenas em P. Aqui, ambos, P e Q. E aqui, só P. Então, quando eu falo P e Q, quando eu falo na minha conjunção, qual ou quais regiões do diagrama representam a minha conjunção? Fala que eu te escuto. Gente, adoro ouvir esse programa, tá? Na madrugada. Fala aí que eu te escuto. Cassima, eu tô aqui na minha casa, você vai me escutar. Gente, é uma interação, entendeu? O professor ele tem um negócio assim cósmico que a gente escuta o que vocês estão falando, mesmo que seja até posterior à gravação, tá? E aí, gente? Fala pra Cassinha. Isso é a interseção. Então, toda vez que a gente falar em conjunção, a conjunção em termos de conjunto, ele dá a ideia da interseção, beleza? Então, esse carinha aqui é o nosso P e Q. Gente, caneta rosa choque, azul turquesa, verde fluorescente. Então, o nosso izinho, ele tá sempre associado à ideia de interseção. Vamos lembrar, gente, que a interseção é o U para baixo, né, gente? Então, toda vez que a gente falar em conjunção, tá associada à ideia de interseção. Então, pensa comigo, gente, só vai me interessar o elemento que pertencer à região rachurada, ok? Então, somente o elemento que pertencer à região rachurada que vai me interessar. Gente, meu elemento pertence... Deixa eu até voltar o tape aqui um pouquinho. Quando a gente fala em proposição, eu falo em verdadeiro e falso. Quando eu falo em conjunto, eu falo em pertence ou não pertence. Então, quando eu falo que a proposição P é verdadeira, quando eu venho para conjunto, eu estou dizendo que meu elemento pertence
ao conjunto P, tá claro? Então, o verdadeiro, estou fazendo uma correspondência com pertence e o falso com não pertence. Então, meu elemento, ele pertence a P e pertence a Q. Se ele pertence a P e a Q, gente, ele pertence a ambos. Onde que está meu elemento? Nesta região 1. Essa região 1, gente, está dentro da interseção? Sim. Se está dentro da interseção, então me interessa. Por isso aqui é verdadeiro. Caso 2, meu elemento está dentro de P e fora de Q. Dentro de P e fora de Q, onde que a gente está? Nesta região. Essa região 2, gente, ela está dentro da interseção? Não. Se não está interseção, não me interessa. Por isso é falso. O terceiro, ele está fora de P e dentro de Q. Fora de P e dentro de Q, nós estamos nessa região aqui. Interessa, gente? Não, porque não está na interseção. Então, por isso também é falso. Quarto, gente, meu elemento está fora de P e fora de Q. Se ele está fora de P e fora de Q, então ele está nesta região. Está na interseção? Não. Me interessa? Também não. Por isso aqui é falso. Então, repare o seguinte, gente, que para estar na interseção, ele só vai estar na interseção se ele pertencer aos dois, que significa dizer que a minha proposição, ou seja, a minha conjunção, só é verdade quando ambas são verdadeiras, ok? Gente, na prática, quando a gente for resolver exercícios, e pode aguentar a mão aí que a gente vai demorar um pouquinho, então quando a gente for fazer exercícios, vamos perceber o seguinte, que às vezes para resolver uma questão de conjunção, a gente não para fazer o diagrama não, tá? Só que essa ideia de que a conjunção está associada à ideia de interseção, ou seja, só é verdade quando ambas são verdadeiras, dá uma ideia de simultaneidade. Isso é extremamente importante, ok? Então, a partir de agora, falou no I, fechou o olhinho, pensou em quem? V para baixo, só é verdadeira quando ambas são verdadeiras, e ele dá a ideia de interseção, ou seja, simultaneidade, tem que ocorrer os dois ao mesmo tempo. Fechou? Belezura. Copiei, por favor.